Então não podemos esperar nada desse jogo, Ivan Drago? Olha, o São Paulo... Você está sendo o carregador zarolho de Voltaire, como o Fábio Sormani fala. Não, o carregador zarolho do Sormani. São dois times que não vencem há 4 jogos. O Corinthians, que se defendia muito bem e atacava muito mal, hoje já não se defende tão bem. O São Paulo e continua atacando mal. O São Paulo a mesma coisa, continua se defendendo muito mal e atacava muito bem, agora já não ataca mais. Então é muito difícil a gente prever o que vai acontecer nesse clássico. Grandes jogadores, hein? O São Paulo sem Prato, sem Cueva, sem Buffarini, sem Bruno, sem Sidão, sem Bruno e sem Wesley. Mas com as voltas de Maicon e Rodrigo Caio, que é a dupla de zaga titular, e com a volta do Cícero no meio de campo. E os 3 vão jogar na frente, o Wellington Ney, Luiz Araújo e Gilberto. Mas, Ivan, eu não acho que esse jogo vai ser um jogo pífio, não. Eu não acho que as duas equipes aí não vão fazer por onde. Porque, como você bem disse, as duas equipes estão há 4 jogos sem vencer. Ambos entram pressionados. Então, o Rogério precisa mostrar serviço. O Carille também. Por mais que o Corinthians já esteja classificado no Campeonato Paulista, o Corinthians ele não pode se dar o luxo de falar, estou jogando para cumprir tabela. Não, o Corinthians ele precisa afirmar que realmente está montando um elenco que a torcida possa confiar para o decorrer do ano. Então eu vejo aí muita entrega no jogo de domingo. Tecnicamente eu concordo com você, vai cair muito pelos desfalques das duas equipes. O Corinthians também não terá a presença do Fagner, que está servindo a seleção brasileira, e o Romero idem. Ele tá na seleção vai marcar paraguaia. Mais o lateral? Não, agora teremos que ter uma outra alternativa. Pascoal, mas o Balbuena volta, hein? Pascoal, teremos um jogo tão ruim assim? A expectativa é baixa? Tecnicamente, eu acho que não vai ser um jogo brilhante, não. Eu discordo, hein? Com todas essas explicações dadas pelo Ivan, as coisas melhoram. Jogadores com maior nível técnico não estarão em campo. Quais são as grandes novidades do time do São Paulo? A volta do Maicon com o Rodrigo Caio. Os caras estão na seleção. Entendeu? Sem Cueva, sem Lucas Prato. Exatamente. Você tem razão, Pascoal. Então, eu acho que, tecnicamente, não teremos um bom jogo. Porque seria legal se o São Paulo tivesse completo. O Corinthians vai estar completo, né? Não vai ter o Romero e o Balbuena. Não, o Balbuena ainda pode ser que volte. Ele volta, ele está treinando já. Se os dois times estivessem completos, mesmo com a situação que eles se encontram no momento, há 4 jogos sem vencer, seria um duelo muito interessante. Porque a força do Corinthians ela se dá pela qualidade da sua defesa, do seu sistema defensivo. O São Paulo é forte exatamente ao contrário, porque o ataque do São Paulo é realizador. Então a gente teria um embate muito interessante na porfia desse final de semana entre ataques e defesas. E sem dúvida alguma esse prélio seria um prélio de muito destaque na mídia na segunda-feira. Mas é digno de aplausos para quem organiza o calendário, né? Porque você tem, você tem um monte de jogo horroroso. Vai caindo daquele negócio. E aí, quando tem Vasco e Flamengo, que nem jogo deveria ter. Vasco e Flamengo. Nós temos Vasco e Flamengo, o Vasco sem ninguém, sem Martin Silva na seleção. O Flamengo sem Diego, também sem Guerreiro, enfim, um monte de jogador. O Trauco, o melhor jogador do Flamengo. Eu vi. Os caras escolhem a dedo. Domingo tem Corinthians, São Paulo, Flamengo e Vasco, e todo mundo mutilado. Teve fim de semana que não teve clássico nenhum. A sala de palmas no fim de semana não teve jogo de São Paulo. Os gênios da tabela, eles capricham nesse tipo de coisa. Silva Júnior, Rio de Janeiro. Silva Júnior, você está nessa onda aí, você acha que nós teremos um clássico bem fraco tecnicamente no domingo? São Paulo, porque o São Paulo, vou te falar, tá aí mais ou menos. E o Corinthians também, o Silva Júnior. Não, em cima disso que vocês estão falando aí, Benja, o famoso gênio da tabela, como gosta de dizer o Pascoal, né? Ontem tivemos um baita jogo no Estádio Olímpico Newton Santos, Botafogo e Fluminense, o clássico vovô. Uma vitória de virada do Fluminense, um jogo bem jogado, mas 6.225 pagantes num dia que a gente estava tendo o Brasil e o Uruguai, no Estádio Centenário, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Não pode, né, gente? Não pode, não dá. Os caras têm que raciocinar um pouquinho mais, agir com mais inteligência. Você não pode marcar um jogo do Corinthians pelo Campeonato Paulista, um clássico carioca, Botafogo e Fluminense, no mesmo dia que a seleção brasileira joga um jogo importante no Uruguai pelas eliminatórias. Isso tem que parar. Será que é tão difícil assim resolver esse problema? Pelo jeito, parece que para eles é. Ô, Ivan Drago, Rogério Ceni já tem o time escalado para domingo? Não. Então, quais as dúvidas do Rogério? Ele vai improvisar na direita, Araruna ou Thiago Mendes. Maicon e Rodrigo Caio voltam à zaga. O Júnior na esquerda, o Renan Ribeiro vai continuar como titular no gol. No meio, o Jusilei deve jogar. O Jusilei até agora não conseguiu entrar em forma, mas deve jogar. Tá com arranque de balsa o Jusilei, hein? O Cícero volta. E na frente, o Wellington Ney, Luiz Araújo e Gilberto. Agora tem um detalhe.
O São Paulo começou o ano com muita intensidade, marcando a saída de bola do adversário, e isso já diminuiu por conta do desgaste físico, por mais que o nosso Robocop de Itaquera não concorde, certo? Nosso atleta de alta performance. Não. É nítido. Me dá uma paulada aqui, cara. Ó, de graça. O desgaste acabou com o São Paulo. De graça. Ó, Pô, você é meu menino, Não, eu vou dar. ele foi desleal. Vou dar. Ele foi desleal. Eu quieto aqui. Calma. Vai dar o prêmio pra ele. Robocop de Itaquera. Não, mas o Sormani, ele veio dar cotovelada na minha boca de costas. É verdade, você tava aí quietinho. Olha, ele fez o que o Vitor Hugo fez no Pablo, cara. Agora. Você vai... Ivan, Mas esperava outra atitude sua. ô, Ivan Drago, O desgaste é claro no São Paulo. Desgaste, é claro. 2 meses e 1 semana, Pascoal. O cara Rogério tá Ceni morrendo. anda preocupado com isso, Muito e irritado. É só a gente observar as entrevistas coletivas do Rogério após os jogos. Ele não fala mais no centro de treinamento, né? Fala só depois das partidas, mas a gente observa o semblante dele, ele está bastante incomodado. O grupo é muito pequeno, ele não tem peças de reposição. Perdeu o Lianco. Perdeu o Lianco agora para o Torino. Tá chegando agora o Edmar, lateral esquerdo de 30 anos. O São Paulo não ficou com o Reinaldo, com o Matheus Reis e com o Carlinhos e traz para compor o grupo esse atleta de 30 anos, que é o Edmar, que estava no Cruzeiro. Tem de continuar no São Paulo? Não, o Carlinhos não, mas o Reinaldo sim. Pelo que ele apresentou no ano passado com a Ponte Preta. Precisa esperar o seu É uma mensagem que eu recebi aqui. Vou esperar o seu Vem aí. Não é isso. Essas baixarias dele aí. Tem que esperar o Baixaria quem manda pra mim é você. Você quer que para? Não. Vamos ver o André Cavalcante com informações do São Paulo direto esse lá. jogo, uma frase sobre esse jogo. Esse jogo não é brincadeira, não. Eu acho que vai mostrar quem é a quarta força do futebol paulista. Mesmo os dois desfalcados? Mas é verdade, não vou... Porque se empatar, se for empate O Corinthians até agora já ganhou de Palmeiras e de Santos. Mas empatou com o Audax. Se ganhar de São Paulo, eu quero ver o que vão falar para justificar que o Corinthians é a quarta força. Uma pergunta, louco pra ver. Eu acho que o Corinthians hoje é a quarta força. Acho que é a quarta força. Mas o São Paulo pode... Se Você achou empatar melhor tá furado? Dá uma olhada na tabela. Se empatar 0x0, não vai ter a terceira força? Você acha que a primeira, Se segunda e empatar quarta força 0x0 é a empatado? nota do jogo. Vamos com o André Cavalcante, lá direto do CT de São Paulo, com informações do Tricolor. Aí, Ivan Drago, dá uma olhada aí. Desfalques para praticamente todos os lados na reta final da preparação para uma das partidas mais importantes até aqui nessa temporada 2017. O clássico contra o Corinthians. Não faltam problemas para o técnico Rogério Ceni. Buffarini e Lucas Prato estão na seleção argentina. Cueva, destaque da equipe tricolor, está na seleção peruana. Sidão segue fora por causa de uma lombalgia. E Bruno já vinha fora após uma torção no tornozelo. As boas notícias podem ser os retornos quase certos do zagueiro Maicon e do volante Cícero. E quem sabe do também zagueiro Rodrigo Caio. Dúvidas e mais dúvidas. E para deixar tudo ainda mais no ar, o treino dessa sexta-feira foi fechado, assim como será o de sábado. Uma das poucas certezas é que Gilberto, que no passado chegou a ser cobiçado pelo Corinthians, será titular do São Paulo. É um clássico, né? É difícil resumir e até tentar adivinhar o que pode acontecer. Eu espero que a gente saia com a vitória e eu quero bastante isso. Enquanto o Gilberto se sente cada vez mais em casa no clube, tem gente de saída. O jovem zagueiro Lianco foi negociado. Ele vai para o Torino da Itália por 6 milhões de euros, mais de 20 milhões de reais. Eu estou saindo de cabeça erguida, eu vejo torcedor comentando, mandando carinho à torcida de hashtag Fica Lianco, isso aí com certeza é fruto do meu trabalho, do que eu mostrei aqui dentro. E eu sempre tive o sonho de vestir essa camisa, de construir história aqui dentro. E graças a Deus eu estou deixando meu nome aqui. Quem sabe um dia eu poder voltar aqui e continuar essa história. Entre idas e vindas, o time brasileiro acertou a contratação por empréstimo até o final desse ano do lateral esquerdo Edmar, que estava no Cruzeiro. Do centro de treinamento da Barra Funda, André Cavalcante para os canais Fox Sports. Obrigado, André Cavalcante. O senhor consegue ser sucinto em duas questões? Difícil, não, né? Pode responder. Pascoal, às vezes não pode responder, não. Posso Fala, perguntar, o senhor responde. Por favor. Lianco fará falta ao São Paulo? Olha para lá, para a telinha.
O Lianco, eu vou repetir para vocês aí, é o melhor zagueiro que o São Paulo tem. Por que não levaram os outros, levaram o Lianco? Porque é o melhor. Iam levar o pior? Não. Queria o quê? O cara, o cara chega aqui para comprar. Escuta, doutor, qual que é o pior zagueiro que o senhor tem aí para Então, comprar? vai exatamente no que eu disse. O melhor zagueiro é o Lianco. Ele escolhe quem joga do lado dele, do time do São Paulo. Não tá mais. Foi embora. Mas eu discordo, hein? Outra pergunta, meu meritíssimo. Outra pergunta. Esse Edmar que vem do Cruzeiro, bom jogador? Razoável. Por quê? Porque jogou muito. O Paulo Bento o indicou para o Cruzeiro, porque ele tinha visto jogar em Portugal, no Rio Ave de Portugal. E o indicou para o Cruzeiro. Ele andou pela Europa em times pequenos, nunca teve uma grande performance, andou no interior de Minas Gerais, em Goiás um pouquinho. Eu confesso para vocês que com 30 anos eu nunca vi uma grande atuação dele no futebol. Tomara que ele tenha sorte no São Paulo Futebol Clube. Tomara que ele tenha sorte. Não, o Trauco está vivendo um bom momento, né? Ontem eu vi. É o Trauco! É o Trauco! Os caras do. O Peru ontem, o Peru, o glorioso Peru, tá prontinho para não se classificar. Se tivesse rebaixamento, era para ser rebaixado na eliminatória. Isso aí é o do Benjamin. Esse é o Benjamin quando o doutor Jaime foi embora. O doutor Jaime foi embora lá. Você falou. Ai, doutor Jaime! Eu vou chorar que o doutor Jaime foi embora. Aí, esse retardado aí. Você falou o glorioso Peru. Rapaz, o Flavinho fez até assim, né? Até um salto. Olha aqui. Glorioso Peru empatou 2-2 com a possante Venezuela. Os dois piores times da eliminatória do Tronde. A culpa é do Trauco. Eles são tão espetaculares. Por que eles não resolveram o problema da seleção deles? Por que eles não resolveram o problema? O Brasil tem um espetáculo de jogador. Espetáculo de jogador. E o Cueva? Resolveu para a seleção brasileira. Quem? Você não fala do Cueva? O Cueva é bom jogador. E o Trauco ganhou? Então, o que eu tô falando pra você. Por que eles não resolveram o problema do Peru? Você tem Mas por que o Cueva não resolveu? É no urologista. Ligue pro seu médico. Ele dá um jeito. Se tem problema no Peru, ligue pro seu médico. Isso, gente. Vamos ver. Esse negócio, vou jogar longe esse celular. Eu tô pegando aqui a escalação. Aqui, dá uma olhada. Ó, dá uma olhada aí, vamos pro WhatsApp. Presta atenção, senhor. Larga esse celular, WhatsApp. Boa tarde, galera da Fox Sports. Aqui quem fala é o John de Uraí, no Paraná. E eu queria saber de vocês se a seleção brasileira, jogando com as seleções aqui da América do Sul, na Copa do Mundo, é uma das favoritas, mesmo jogando com seleções europeias? Valeu aí, moçada. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Vamos primeiro para um dos pessimistas do programa. Não, pro cara que é isento. Responde O isento.